Seja contigo, Igreja de Deus, sétimo dia. A paz contigo, a paz seja convosco. Mais uma vez aqui, Robson Renato Pellegrino, discípulo da Igreja de Yeshua, sétimo dia, discípulo do Senhor Yeshua, Jesus Cristo. Nossa palestra de hoje é intitulada Yeshua, descendente de Abraão. Ele é aquele que Moisés falou a seu respeito, dizendo: O Senhor vosso Deus levantará no meio de vós e de vossos irmãos um profeta igual a mim, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Entretanto, a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, o qual é tipo daquele que havia de vir. Romanos 5:14. Pela ofensa de um, a morte imperou por meio dele. Muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio do único homem, Jesus Cristo, ou seja, Yeshua. Romanos 5:17. De modo que assim como por um homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência do único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 6:19. Pois da mesma forma que veio a morte por um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15:21. É exatamente aquilo que falamos nos temas acima, ou seja, um homem pode nascer de uma mulher, crescer e ficar homem, e se tornar um semideus, mas um Deus nascer de uma mulher, isso é impossível. Deus é um, e Ele é aquele que criou os céus e a terra. Ele não nasceu de mulher. Disso nós temos certeza. Então, Yahvé é nosso Deus, o único Deus. Ele não nasceu de mulher, é o único Deus verdadeiro. Só existe um Deus, Yahvé, Jeová, Adonai, Hashem, Eloí. Quer dizer, mas o seu nome é Yahvé. Ele tem todos os atributos que eu falei, mas Yahvé, o único Deus. Ele não nasceu de mulher. De Yeshua, de Jesus, está escrito: Fizeste o menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíte sob as coisas das tuas mãos. Hebreus capítulo 2, versículo 7. Visto, pois, que os filhos são pessoas de carne e sangue, igualmente desta condição ele também participou. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Pois é claro, amados conferencistas, que não é anjo que ele ajuda, mas é o descendente de Abraão. Hebreus 2,16. Ou seja, ele ajuda os descendentes de Abraão na qualidade de sumo sacerdote, fazendo mediação entre as partes, sendo ele um homem que está dentro da lei. Por esta razão foi necessário que ele tornasse semelhante aos homens em todos os aspectos, para tornar-se um sumo sacerdote. Hebreus 2,17. Então nós vemos que o Senhor Yeshua, ele é o nosso sumo sacerdote, o único intercessor. Miriam, que é Maria, que chamam, não é intercessora. Santo Expedito, São Lázaro, Santo de Virgem, Santa Bárbara, São Paulo, São Pedro, enfim, só Yeshua, só Jesus Cristo é o único intercedor, o único que nos leva a Yahvé. Porque para fazer propiação pelos pecados do povo, porque todos são sacerdote, é escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas a Yahvé e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Então o Senhor Yeshua, Senhor Jesus, ele é sacerdote de Melquisedeque. Antes dos levitas existia o quê? O sacerdócio, a escola sacerdotal de Melquisedeque. Não era simplesmente o sacerdote de Melquisedeque, o rei sacerdote. Ele tinha o quê? Uma escola, como por exemplo tem os levitas, ele tinha uma escola do sacerdócio de Melquisedeque, e o Senhor Yeshua faz parte dele. E Yahvé jamais iria ferir os princípios dele mesmo. Se Yeshua, se Jesus é um Deus, como muitos pensam, todos os princípios e a sabedoria de Deus poderia ser contestada.
mas tudo está corretamente dentro dos requisitos da lei. Jesus Cristo, Yeshua, é homem, é um ser humano. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4:4. Veja o que está sendo mostrado, que ele tinha que ser homem para poder ajudar os descendentes de Abraão, que somos nós, e poder interceder por eles. Isso vale para o passado e o presente, pois ele continua intercedendo em favor dos homens. Vamos pôr um parênteses. Homens, mulheres, crianças. Esse trabalho só é legítimo quando é feito por um homem. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5:6. Sendo designado por Yahvé, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 5, versículo 10. Hebreus 7:7 e 28. Hebreus capítulo 28, 8. De 1 a 49. Hebreus capítulo 9, 11 a 14. Hebreus capítulo 10, 11, 12. Ele tomou a descendência de Abraão pela mãe Miriam, que chamam de Maria, Lucas 1, 30 a 31. Mateus 1, 18. Hoje ele é mesmo sumo sacerdote, intercede como advogado entre Yahvé e nós para cumprir a palavra dada pelos apóstolos, pelos talmidins. Depois aparecerá a segunda vez sem relação com o pecado para salvar aos que o aguardam. Hebreus 9, 28. Depois vocês vejam a palestra Jesus Cristo Mediador também, tem uma continuidade. Essa monografia foi escrita pela Igreja de Deus, o Sétimo Dia de Joinville, Santa Catarina, narrada por Robson Renato Pellegrino, o discípulo da Igreja de Deus e do Senhor Yehoshua. A paz convosco, amados e caríssimos irmãos.